O Senhor esteja convosco. Ele está No meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus às multidões dos judeus: Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne, dada para a vida do mundo. Os judeus discutiam entre si, dizendo: Como é que ele pode dar a sua carne a comer? Então Jesus disse: Em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim, o que me come viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que os vossos pais comeram. Eles morreram. Aquele que come este pão viverá para sempre. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados. Amém. Nós hoje somos chamados a vivenciar esta liturgia tão particular, tão bonita dentro da nossa igreja. Rezar o Santíssimo Sacramento do corpo e do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo não é simplesmente fazer um ato pelo ato, ou um rito pelo rito. Não. É poder entrar na misericórdia do Senhor. Hoje o Senhor nos convida a entrar na casa do amor, na casa do seu amor, vivenciar aquilo que é só de Deus, o corpo e o sangue. Sendo Deus, se faz pequeno, como já diziam os grandes pais da igreja, as grandes mães da igreja, pequenos, num pequeno pedaço de pão. Um Deus tão grande, numa ação tão pequena. E mostrando naquela simplicidade a majestade da sua realeza, a ação própria de Deus. A gente sabe, olhando para os textos, que primeiramente nós temos que comungar da palavra. Se pegarmos a primeira leitura, nós vamos observar muito isso. Aquele que vive da palavra, sacia-se da palavra e consegue viver pela palavra. E aquele que pede o pão, do pão do céu lhe é dado. Agora, o próprio Senhor fala no Evangelho: os vossos pais comeram o pão do deserto, porém morreram. Eu sou o pão da vida. Eu sou quem come da minha carne. Quem bebe do meu sangue, vive. Essa expressão forte de Jesus, que não foi muito bem administrada no pensamento e no coração do povo daquela época. Porque como comer um corpo, como beber do sangue de alguém que ali está? Quase que para dizer assim, olha, se eu não consigo beber do corpo e do sangue, fica um pouco difícil a gente viver. Parece que se eu não faço essa parte, eu não vou fazer parte com ele. O que ele está querendo dizer com tudo isso?
a gente olha para a ação e fala, olha, aquele que vive no Cristo, vive a alegria de Deus. Fazer comunhão, né, quando a gente fala comunhão, significa comunhão. Né? União é ser um com. Então, quando eu faço a comunhão, Deus está em mim e eu em Deus. É um momento muito profundo do mistério. E quando a gente olha para essa realidade do sacramento da Eucaristia, a gente tem que viver um pouquinho, fazer até uma ponte com o que nós vivemos no início do Tríduo Pascal, que falava da instituição da Eucaristia, mas naquela época, naquele momento, enfatizávamos bastante a dinâmica do serviço, do ministério sacerdotal, se colocar a serviço do reino de Deus. Fazer isso em minha memória. Agora, a mesma expressão, a mesma realidade nos é dada, mas a certeza é essa, né? Viver no Cristo, com Cristo e por Cristo. Celebrar esse mistério é adentrar na casa do amor, é ser um com Deus. É uma ação tão profunda, é um carinho tão grande de Deus por nós, porque Ele nos dá a oportunidade, nos dá a graça, melhor que a oportunidade, a graça de poder eu ser um pouquinho dele, entrar nessa existência de Deus e deixar com que Deus entre na minha pobre existência e me traga a sua paz. Então o sacramento da Eucaristia celebra essas duas realidades, a realidade da comunhão e a realidade da paz, expressada no corpo e no sangue de Cristo. Então nós somos chamados agora a permanecer em Deus. Essa é a ação importante, por isso que aquele que permanece no Cristo tem a vida. Aquele que foge dessa presença encontra somente as suas realidades e pode sofrer. Não quer dizer que vivendo com Cristo não vou sofrer, mas se sozinho sofro, se eu sofro com Cristo, encontro com Cristo também a graça, porque Cristo assume as minhas realidades, Cristo assume as minhas dores e me dá o sentido pleno da vida. Essa é a ação grandiosa desse mistério. E nós sabemos que toda esta ação da festa do Santíssimo Corpo e Sangue de Jesus não foi simplesmente nascida dentro da igreja para ser um afronto às outras religiões. Não. Porque Deus não precisa de ser afronto. Deus não precisa do afronto para mostrar a sua grandeza. Deus não precisa desse tipo de testemunho para mostrar que Ele é Deus. Não, Deus é Deus. E se Ele se dá em corpo e sangue para a gente, né, para aquele que é cristão, para aquele que vive o mistério da fé, o cristão batizado, se Ele nos dá esse sacramento de Eucaristia, Ele nos dá porque o sacramento é sagrado. E se é sagrado, porque é de Deus. Então é dom, vem de Deus. É uma graça que a gente recebe. Mas por que graça? Porque ele é dado para quem nada tem. Então, na minha pobreza, recebo a grandeza de Deus que sacia a minha vida, sacia a minha alma e me faz um homem novo. E é testemunho de fé, porque quando a gente tem Deus em primeiro lugar, é a alegria que domina. E nós devemos de levar essa alegria aos nossos irmãos. Por isso que quando falava no início, para ser discípulo, a condição é ser batizado. Então, ide e fazei todos os discípulos meus, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora, esse que é discípulo precisa ser alimentado. Qual é o alimento? Eu me dou em alimento, disse o Senhor. Eu serei o teu alimento. Então levanta e come, porque o teu caminho é longo. A tua missão é grande. Então não perca de foco a presença de Deus. Permanece com Deus, porque Deus sempre permaneceu conosco. Permaneceu comigo, permaneceu contigo. Essa é a ação importante. Quantas das vezes nós o deixamos abandonado? Quantas das vezes não olhamos somente o mistério da comunhão como um sacramento de comunhão, mas olhamos simplesmente como uma ação de comunhão, que é diferente. Quando eu vejo o sacramento da comunhão, eu entro na adoração. Por isso que nós adoramos este único Deus. Por isso que adoramos a Cristo. Essa é a ação importante, adorar. Adorai o teu Senhor. E a Ele prestai culto. E depois fala, né, colocar incenso, queimar um incenso diante de Deus, é a máxima expressão deste amor, é se elevar até o mistério de Deus. Não é só simplesmente entrar numa fila da comunhão pela comunhão. É muito mais.
É aí que é a importância do sacramento. E hoje o Senhor nos dá essa graça. Né? Quantas pessoas, né, falam assim, mas é a necessidade de comungar. Mas qual é a necessidade? É de tê-lo dentro. Ah, tá. Mas acima de tudo não é só tê-lo dentro. É fazer parte desse mistério. Isso é comunhão. É depois ser a alegria de Deus onde você está. Isso é comunhão. Não é só dizer Deus para mim. Essa é a ação, meus irmãos e irmãs. Eucaristia não é só querer ter Deus para si. Ah, eu preciso de Deus em mim. Sim, mas qual é o sentido de Deus em si? O sentido está na doação, na oblação, de poder ser um com o outro. Se eu recebo Cristo, tenho que ser essa presença de Cristo ao meu irmão. Essa alegria de Deus ao meu irmão. Deus me sacia. Então Ele me dá a alegria de comungar o seu mistério. Para quê? Só para mim? Seria egoísmo. Se eu comungo, a comunhão é chamada a ser essa dimensão de desafio. Comungar é desafio, porque você recebendo o corpo de Cristo, você tem que levar a alegria de Deus ao teu irmão. Você tem que ser a alegria de Deus na tua casa, ser presença de Deus, comunhão, trabalhar essa grandiosa ação do amor de Deus, aonde Deus quer que você esteja. Olha que riqueza é o sacramento da Eucaristia. Não é só comungar, eu falo muito para as crianças, na primeira comunhão, quando eles antes vão fazer da primeira comunhão, fazem a sua confissão, eu oriento. Falo assim, olha, isso é importante. Não fiquem presos somente, como diz no popular, comer hóstia. Porque comer a gente come e come. Viva o que você está comungando. E seja aquilo que você comungou para o teu próximo. Essa alegria e esse amor de Deus. É muito profundo o mistério da Eucaristia. Tão profundo é que o próprio Senhor expressa essa realidade dentro da história da humanidade. Se olharmos para Lanciano, o milagre da Eucaristia, nós temos vários milagres, mas o primeiro milagre, Lanciano, se a gente observar toda aquela realidade que foi ali apresentada, o monge não era um incrédulo, era sacerdote. Estava celebrando, só que dizia como celebrar, como trazer Jesus. Ele começou a entrar numa crise existencial da grandeza da Eucaristia e se colocando quase como, vivendo essa realidade indigna de viver o mistério e quase dizendo, Senhor, mas o corpo e o sangue, será que eles estão vendo o corpo e sangue ou estão enxergando somente a expressão material, o pão pelo pão? E ali acontece um milagre eucarístico. Imaginem vocês, quando ele eleva as espécies consagradas e fala, por Cristo, com Cristo e em Cristo, começa a sair da patena, sangue, escorre sangue pelas suas mãos. Imagina você, o sangue da cruz, o sangue de Cristo, descendo no teu corpo. É assim que ele viveu. Mas não foi uma ação de Deus para dizer, olha, seu incrédulo, sou eu que estou aqui. Não, Deus é amor, Deus é misericórdia. É para dizer, eu te amo tanto, que eu faço aquilo que você não, que talvez os teus olhos, ou a tua preocupação, eu mostro, porque eu sou Deus, eu te amo. E ele vê a patena com o corpo e o cálice, e olha e vê que é o mesmo sangue que ali está. Essa é a ação do mistério de Deus para dizer, verdadeiramente é corpo e sangue. Faça isso, filho, em minha memória. E todas as vezes que fizer, eu estou aqui, sou eu. Então todo o mistério desta revelação do corpo e do sangue de Cristo. Se olharmos para Orvieto, em Orvieto, quando começa toda a ação lá no século XIII, com o Papa Urbano antes de ser Papa, já viveu esse mistério dessa profundidade, dessa espiritualidade da Eucaristia. Não a necessidade de levar Jesus para a rua, não era essa a necessidade. A necessidade de contemplar, de adorar a presença de nosso Deus e reconhecer a ação de Deus na nossa vida e ser, praticamente para dizer assim, ser de Deus para Deus no outro. Essa é a dinâmica profunda do mistério. Depois a gente vê que dentro daquela realidade acontece em Orvieto essa trasladação, trasladar, trânsito,
não é uma procissão por procissão. A ação que a gente faz com o Santíssimo, que leva de um ponto da igreja, caminha no bairro, volta para a igreja, não é uma procissão pela procissão, é um trânsito, a trasladação, e não é para dizer para fulano ou para ciclano, olha, eu sou católico, não é isso, antes é para olhar para a sua realidade e observar, teu Deus vai à frente, você vem atrás, você está com Deus, Ele te conduz, Ele é a nuvem desse grande deserto, essa coluna de nuvem que te carrega e que te faz atravessar esse deserto da tua existência. Ele é a chama, o fogo, a luz que abrasa, esquenta a tua existência e te sacia, te faz comunhão, né? E quando o Papa ele pede porque são as espécies que foram ali, aconteceram em Orvieto, esse grande milagre, ele fala, traga o milagre para a catedral. Então traga pelas ruas esta grande ação miraculosa de Deus. Então primeiro trânsito com o Santíssimo Corpo e Sangue de Jesus, que em Portugal, depois mais à frente, é chamado trânsito do Corpo de Deus. Olha que ação interessante. E ali em Portugal nasce essa dimensão e depois se difunde também a alegria dos tapetes que hoje as nossas crianças da catequese, os nossos coroinhas fizeram e colocaram na porta de sua casa, a alegria de poder dizer, também eu sou de Deus e faço um agrado ao meu Senhor, né? Quase que dizendo, olha Senhor, eu me faço esta ação para que tu possas passar. Então a expressão da minha alegria, a minha adoração a Deus, nós adoramos o Deus único e verdadeiro. Olha que ação grandiosa de Deus, e essa presença do Senhor que permanece, e aquele que vive da sua palavra, que comunga o seu corpo, o sangue, a alma e a divindade de Deus, vive, celebra essa grande vitória, essa graça de Deus conosco. Por isso que digo, né, disse para vocês até assim, essa expressão muito carinhosa, dizendo, olha, o próprio Senhor dizendo ali, naquela realidade das próprias antífonas da sequência da segunda leitura, eu sou teu alimento, eu sou teu alimento, por isso levanta-te e come, o caminho é longo, essa é a ação. Venho te adorar, Senhor, em espírito e em verdade, venho te adorar, Senhor, porque a tua presença sacia a pobreza ou a escuridão de minha alma e me faz um homem novo. É ter no coração, melhor dizendo, a mesma alegria e certeza que tiveram os pastorinhos em Portugal, a Beata Lúcia, São Francisco Marto, Santa Jacinta Marto, que olhando para o anjo de Portugal, quando ele apresentou a Eucaristia, foram em prontidão diante daquele mistério, e o anjo disse, adorai a presença de Jesus na Eucaristia, no sacramento da Eucaristia, adorai o nosso Senhor, que muitas das vezes é abandonado nos sacrários das nossas igrejas. Aí Ele está presente e vivo, mas a gente entra na igreja e não se preocupa, né, de ir até o Senhor e dizer, Senhor, estou aqui, fazer o nosso momento de adoração, estar na adoração, nessa entrega total da grandeza de Deus por nós. É necessário um tempo, por isso que o Senhor nos dá um tempo, nesse tempo Ele nos convida a viver esse mistério da adoração, esse mistério da Eucaristia. Por isso que a gente tem que deixar com que a nossa alma se rejubile de alegria, porque Deus, sendo Deus, se faz presente em meio a nós. Deus nunca nos abandonou e jamais há de nos abandonar. Aquele que tem o seu coração voltado para Cristo, encontra a sua verdadeira paz. Por isso que nós louvamos e bendizemos, damos glórias ao mistério eucarístico, ao Senhor, ao Cristo, ao seu corpo e sangue, a sua alma e a sua divindade. Que esta expressão da realidade de Deus, simbolizados no pão e no vinho, nos traga a verdadeira Eucaristia. Que essa realidade apresentada, que nós já chamamos de oblatas, que pela ação da epiclese, a ação do Espírito Santo sobre o mistério ofertado, nos traga a certeza da plenitude de Deus em nós.
e aquele que o recebe espiritualmente, depois sacramentalmente, encontra em Deus a sua graça, a sua paz. Que o Senhor nos abençoe e que Ele nos cumule sempre dessa alegria, que possamos ser arautos deste mistério, homens e mulheres de Eucaristia. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.